Dinâmica. A dinâmica é a parte dos estudos da física que vai tratar das leis de Newton e das aplicações de força, né? Então é muito importante que a gente perceba qual o papel da força na física. E o papel da força na física tem dois focos básicos. Foco primeiro, variar a velocidade. Repare que eu não disse manter velocidade, disse variar, provocar mudanças no vetor velocidade. E o outro, que não é o nosso foco principal agora, é a deformação. Pensando na força como o agente responsável por variar a velocidade de uma partícula, é interessante construir a ideia de que não existe apenas uma força atuando sobre os corpos, existem muitas. Então nós devemos somá-las, somar todas as forças, construir a ideia de força resultante e a partir daí definir que se a força resultante que age sobre uma partícula for nula, em outras palavras, somadas todas as forças que atuam sobre uma partícula, o resultado dá zero, a velocidade desta partícula não será alterada, a velocidade será mantida. Estando ela em repouso, permanecerá em repouso. Estando ela em movimento, seja qual for o movimento, seguirá em um movimento com velocidade constante. Se o somatório de todas as forças for diferente de zero, ou seja, força resultante diferente de zero, agora eu tenho uma certeza. A certeza é a velocidade vai mudar, a velocidade será alterada. Como ela será alterada? Isso é outra discussão, ok? Existem duas formas básicas de alterar a velocidade, dois modelos básicos com os quais nós trabalhamos no ensino médio, que é o modelo de alterar o valor da velocidade, o módulo dela, e o modelo que altera apenas a sua direção e o seu sentido. Um exemplo clássico de provas é o exemplo da força-peso associada à força de arrasto, que nós chamamos de força de atrito do ar, que na verdade é uma força de resistência e uma força de arrasto. Então imaginamos um paraquedista, imaginamos alguém que pule de um avião. Esse alguém pula do avião e inicialmente a sua força-peso ela é predominante, podendo inclusive ser considerada força única. Portanto, força resultante diferente de zero. Nesse primeiro momento, a velocidade dessa partícula, deste corpo, começa a aumentar. À medida que a velocidade da partícula aumenta, também aumenta esta resistência do ar, esta força de arrasto, algo muito parecido com a ideia de colocar a mão para fora do vidro de um carro em movimento, né? Nós sentimos uma força de resistência, uma força de arrasto. À medida que a velocidade vai aumentando, a força de arrasto também vai aumentando. E nestas condições, em algum momento, a força de arrasto se iguala ao peso. Somadas duas forças de sentidos contrários, de sentidos opostos, de mesmo valor, o resultado dá zero. Agora eu tenho força resultante igual a zero. A velocidade para de mudar. Ela não deixa de existir, ela apenas não muda mais. E a partícula segue com velocidade constante. Cai com velocidade constante. Só que esse paraquedista já tem uma velocidade muito elevada. Agora ele quer diminuir a velocidade para que o impacto com o solo não seja muito intenso. Então ele abre um paraquedas. Qual a função do paraquedas? Aumentar a área deste paraquedista em relação ao seu movimento vertical. Aumentando a área, nós aumentamos a força de resistência do ar, a força de arrasto. E nestas condições, o arrasto passa a ser maior que o peso. Ele fica maior que o peso. Agora eu tenho uma força resultante diferente de zero de novo e contrária à velocidade. Portanto, o corpo não fica mais rápido, ele fica mais lento. Freia o paraquedista. Diminuindo a velocidade, o arrasto volta a diminuir, se igualando ao peso. E com uma velocidade muito pequena, ele atinge o solo com alguma elegância e sem riscos. Então, a ideia principal da dinâmica é identificar isto. Se a força resultante for igual a zero, a velocidade não estará mudando.
Se a força resultante for diferente de zero, a velocidade passa a mudar, ser alterada, ok? Este é o assunto básico da dinâmica com o qual nós tratamos.